Conforme já anunciado pelo presidente Hugo Mota, nós do PL jamais vamos desistir da anistia, mas entendemos o calendário parlamentar e decidimos subir um degrau na nossa luta. E o degrau hoje é o acordo feito entre nossa bancada e o presidente Hugo Mota de votar a redução de penas autorizada pela liderança do nosso partido, inclusive dialogado com o nosso eterno presidente Bolsonaro, que é o degrau possível neste momento para que o presidente Bolsonaro pague o preço, mas as famílias injustiçadas, na sua ampla maioria, possam dignamente passar o Natal em suas casas, no seio de suas famílias. Logicamente que não estamos satisfeitos com este resultado, mas é o degrau possível. E nós não vamos abrir mão, em circunstância nenhuma, de no próximo ano, voltando os trabalhos legislativos em 1º de fevereiro, de continuar a nossa luta pela anistia de todos os presos políticos injustiçados nesse julgamento totalmente infundado, sem mérito jurídico, sem pertinência alguma, haja vista o momento em que estamos vivendo, que tenho convicção que hoje esta casa dará a primeira resposta a fazer justiça a tanta gente que aguarda. É muito longe do que nós gostaríamos, mas é o possível que nós temos para esta semana. Quero, mesmo que de forma tardia, registrar a minha gratidão pela decisão do presidente Hugo Mota, que foi decisão pessoal dele, comunicada hoje a mim na hora da reunião do Colégio de Líderes, alguns minutos antes dele comunicar a todos os demais líderes. Então, diferente e querendo fazer coro com a fala do presidente Hugo Mota, foi uma decisão pessoal do presidente, sem nenhuma outra circunstância, até porque eu já tinha passado essa articulação aos senadores Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho há 4 semanas atrás. Mas por decisão dele, a decisão dele foi tomada, nós fizemos um compromisso com ele, e por isso ele pautou, de não apresentarmos nenhum destaque, contrariando a vontade de todos nós, em nome de fazermos justiça e deixarmos que a maioria dos presos políticos, com o texto que já subiu, segundo informação do Paulinho da Força, ao sistema do relator, da redução de penas. Nós não desistiremos da anistia jamais. Só vamos subir um primeiro degrau no dia de hoje. Bom, vamos lá. Eduardo Bolsonaro, é a decisão da mesa. Eu tenho certeza que o parlamentar terá os seus 5 dias para apresentar a defesa. Na minha avaliação, não assiste razão à cassação, porque é muito claro o regimento interno quando fala de faltas em sessões ordinárias. Para mim, o que está escrito vale. Nós, desde a pandemia, não temos sessões ordinárias na Câmara dos Deputados, mas caberá ao parlamentar que, se solicitar, inclusive, da liderança do partido, nós estaremos ao lado dele para defender regimentalmente que ele não tem faltas em sessões ordinárias, como preconiza o nosso regimento interno, então logo não caberia cassação de mandato. Com relação ao Ramagem, é uma situação diferente, porque já há um transitado e julgado, um pedido da Suprema Corte, e aí caberia o trâmite normal no Colégio de Líderes, e nós agora que soube nesta reunião da decisão, vamos analisar com a assessoria jurídica da liderança do partido o que podemos fazer. A decisão do presidente Hugo Mota foi diferente do caso da Carla Zambelli, que tramitou todos os trâmites, Conselho de Ética, CCJ, ele já quer trazer direto ao plenário. O que nós entendemos que também não assiste razão regimental, mas ainda não me debrucei sobre o assunto, vou fazê-lo logo após terminar a nossa reunião de líderes. Logicamente, nós vamos defender todos os nossos soldados, seja Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro,
Ramagem e qualquer um outro que venha a ser perseguido pelo judiciário brasileiro até o último momento. Nossos soldados, nós defenderemos com toda a nossa intensidade e vocês verão isso no plenário. Eu não fiz essa análise ainda, até porque não era previsto para tão célere votar isso, né? Mas vamos trabalhar intensamente pela não cassação e espero que os demais parlamentares... Não. A Carla Zambelli será votado amanhã na CCJ e virá ao plenário logo após a votação na CCJ. A análise fica por conta de quem a faça. Eu trabalharei tanto na CCJ quanto no plenário pela absolvição e não cassação do mandato da Carla Zambelli. O relatório já veio nesse sentido. Acho que vamos trabalhar muito pela aprovação desse relatório, mas em sendo aprovado o relatório pela não cassação, cabe recurso ao plenário, com 51 assinaturas, e o presidente já decidiu que virá a plenário no dia de amanhã. Não tem relação, porque nós não vamos votar anistia. A condição do senador Flávio Bolsonaro foi muito clara. Votar anistia, o pai na urna, o que nós estamos votando aqui é um remendo. É um primeiro degrau. É a redução de penas. Então, relação zero. Nós, lamentavelmente, pelo calendário legislativo, estamos a 2 semanas do encerramento das atividades legislativas e o que nos deixa angustiado a todos nós é que todos nós parlamentares do PL recebemos informações e pedidos constantes de familiares, de presos políticos, para que a gente faça alguma coisa. Como nós não conseguimos construir o ambiente político e os votos necessários para votar anistia, o primeiro degrau para chegarmos ao nosso objetivo será a redução de penas, que estes presos políticos, em sua quase totalidade, estarão e poderão, em votando no Senado, passar o Natal com suas famílias, o que já nos tira um pouco do peso da nossa angústia. Foi por isso a nossa decisão. Afeta todas as penas. Eu conheci o texto, o deputado Paulinho da Força me apresentou o texto com autorização do presidente Hugo Mota há 2 semanas atrás. Eu já vim estudando o texto com a minha equipe. Todas as penas serão reduzidas, inclusive do presidente Bolsonaro, não suficiente para que ele possa também passar o seu Natal com a sua família. Agora, deixa eu terminar. Eu respondo e depois respondo todo mundo. O texto já está no sistema. Todos vocês agora podem acessar o texto e chegarem às conclusões. Eu não tenho em mente, e quem tem isso muito em mente, é o relator, quanto reduz, qual é a quantidade de meses, de anos, eu não tenho isso em mente para respondê-los. Mas é só acessar o texto, façam os cálculos que vocês já verão todas essas respostas que eu não as tenho aqui. Para mim, nós não vamos desistir da anistia, seja o ano que for. Aliás, o ano que vem é um ano, inclusive, que os brasileiros poderão decidir se acham esse julgamento justo ou não, votando em 6 de outubro. Mas até 6 de outubro, o parlamento trabalhará e nós temos algumas estratégias que não vamos decliná-las aqui agora para tentar resolver os demais degraus da nossa anistia. 290 votos, eu acho que é bem próximo daquele texto, daquela votação, e quem sabe a gente não tem uma surpresa para cima. O que a gente precisa é 257, ou seja, estou muito confiante que minimamente nós vamos começar pelo primeiro degrau fazendo justiça ao 8 de janeiro. Não falei que o texto teve anuência do Bolsonaro. Disse que o presidente Bolsonaro foi comunicado pelo senador Flávio Bolsonaro em visitas, e ele na semana passada já, e ele falou que se houvesse a única opção e caminho para fazer justiça a todas essas pessoas que estão presas e que se ele precisasse ser punido e não resolver o problema deles e do núcleo 1, em nome dessas pessoas, ele estaria autorizando que fosse feito o acordo, porque ele não quer mais nenhum tipo de prejuízo a tanta gente inocente presa. Ele paga o preço que tiver que pagar, mas que ele gostaria que nós fizéssemos este acordo para que essas pessoas pudessem finalmente ter um Natal em casa, pelo menos. O cálculo do presidente, como é o mais assim, é um que a gente fala sempre, o cálculo dele com essa redução vai para 2 anos e 3 meses de sistema recluso, o dele, tá? Com este projeto. Agora, nada impede que a gente tenhamos novos projetos no ano que vem. Aí o caminho legislativo ele é muito
muito longo. Eu estou esclarecendo. É só um primeiro degrau, porque nós queremos que as pessoas presas injustamente possam passar o seu Natal em casa finalmente. Sim. Não. A pena, pelo que o relator me explicou e pelo que eu li no texto, a pena do presidente Bolsonaro ficaria em 2 anos e 3 ou 4 meses em sistema fechado, tá? Toda aquela pena dele reduziria de 27 para 20, algo assim, no total, mas há uma série de modificações no sistema de reduções, e isso chegaria aí a 2 anos e 4 meses, o que não nos deixará em paz enquanto nós também não fizermos justiça ao nosso presidente Bolsonaro, que também não deveria estar preso. Para nós é tudo ilegal o que está acontecendo, mas nós vamos subir degrau a degrau até anistiar todos os presos políticos do 8 de janeiro. Gente, obrigado. Tchau. Concluímos agora a reunião de líderes, que tratou um pouco da pauta dessa semana. Como tivemos uma reunião bastante longa, nós devemos amanhã também realizar outra reunião para tratar dos demais itens da pauta que deverão entrar essa semana e também na próxima semana. Nós queremos fazer, nesses últimos dias até o recesso, um esforço concentrado para votarmos tudo aquilo que for possível de matérias que estão sendo discutidas e já tratadas aqui na casa. Nós concluímos a reunião de hoje estabelecendo já algumas matérias que deverão entrar na ordem do dia essa semana e na próxima. Como todos sabem, nós tivemos reunião com a equipe econômica do governo no dia de ontem, com o ministro da Fazenda, a ministra de Relações Institucionais, o líder do governo, o presidente do Senado, para podermos entender quais seriam as matérias de interesse da equipe econômica para, acima de tudo, fechar o orçamento do ano que vem, já que queremos também votar o orçamento antes do recesso, para que não aconteça o que aconteceu esse ano, do orçamento ter sido votado só já com o ano vigente em vigor. Então, nós estabelecemos que vamos levar à pauta de hoje o projeto do devedor quanto mais, é uma matéria que já foi votada no Senado, o relator foi designado por este presidente, já colocou o relatório no sistema desde a última sexta-feira, nós devemos votar no dia de hoje, é uma matéria de interesse do governo. Nós vamos discutir com o relator do projeto de lei que conclui a reforma tributária, o deputado Mauro Benevides, para também, até o final dessa semana, se possível, votarmos esse projeto, já que ele foi votado na Câmara e também foi alterado no Senado, é uma matéria também de interesse do governo, e designamos como relator da matéria que trata da redução dos benefícios fiscais o deputado Aguinaldo Ribeiro, que está elaborando o seu relatório para trazer ao Colégio de Líderes. É uma matéria também que interessa muito, essa é a matéria, acredito eu, que mais interessa a equipe econômica para fechar o orçamento, que trata dessa redução desses benefícios fiscais, que é uma matéria que nós também deveremos apreciar, quem sabe, essa semana ou até o início da próxima semana, dependendo apenas desse arranjo do texto. Como todos aqui sabem, nós temos matérias que vêm desde o início do ano, até antes mesmo de eu me tornar presidente, sendo debatida aqui na casa e, claro, também pela sociedade brasileira. Eu falo da matéria que tratava inicialmente da anistia aos condenados ao que aconteceu no 8 de janeiro. Nós sabemos que essa questão da anistia ela está superada, nós votamos a urgência dessa matéria, respeitamos o devido processo legal do Supremo Tribunal Federal concluir o julgamento dessas pessoas que participaram desse ato do 8 de janeiro, até porque para se tratar de alguma questão sobre essas penas, nós precisaríamos ter o devido processo legal concluído, e com a conclusão desse processo no Supremo Tribunal Federal, nós já havíamos designado o deputado Paulinho da Força como relator,
e vamos pautar no dia de hoje esse projeto que não tratará de anistia, mas sim de uma possibilidade de redução de penas para essas pessoas que foram condenadas pelo ato do 8 de janeiro, tratando assim de um tema que, acredito eu, foi o tema de mais discussão aqui na Casa ao longo desse ano, e nada mais natural do que chegarmos ao final do ano com a posição final da Casa. Eu penso que o plenário da Casa ele é soberano para decidir sobre essas questões. E nós decidimos hoje, quero aqui também deixar de público que a nossa decisão ela foi tomada única e exclusivamente por vontade do presidente, que tem poder de pauta. Ela não foi tomada para atender a pedido de ninguém. Nós entendemos que é o momento onde a matéria está madura para ir ao plenário e o deputado Paulinho da Força deve tornar público o seu relatório, que já havia sido conversado com muitas lideranças aqui da Casa, também com a imprensa, com todos aqueles que o procuraram para tratar. De certa forma, tornar público esse relatório e apreciarmos ele hoje na sessão de logo mais. Nós queremos enfrentar essa matéria para que o plenário da Câmara dos Deputados possa se posicionar acerca desse tema. Também estabelecemos hoje processos que tratam de 4 parlamentares. Falo de processos porque nós temos 2 deputados condenados pelo Supremo Tribunal Federal, que é a deputada Carla Zambelli, que deve ter o seu processo concluído amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, e falo do deputado Ramagem. São 2 parlamentares que receberam condenação do Supremo Tribunal Federal. E para proteger as prerrogativas parlamentares, nós estamos trazendo essas condenações para que o plenário da Câmara possa dar o seu veredito final acerca desses mandatos. Então, concluindo amanhã na CCJ o posicionamento acerca da deputada Carla Zambelli, nós já traremos diretamente ao plenário. Com relação ao deputado Ramagem, nós não estamos dando esse rito da CCJ. Nós estamos abreviando esse rito, já que quem pode mais, pode menos. Quem pode mais na Casa é o plenário. Nós estamos publicando hoje o processo do deputado Ramagem no Diário Oficial para que ele tenha o prazo de defesa de 5 sessões e vamos levar o caso do deputado Ramagem direto ao plenário já na próxima semana, na próxima quarta-feira, que é quando se cumpre esse prazo. Nós temos também um processo já concluído no Conselho de Ética que trata do deputado Glauber, que não tem nada a ver com essa questão do deputado Ramagem e muito menos da deputada Carla Zambelli, mas é também um processo que já deveria ter sido levado ao plenário desde o dia 22 de abril desse ano. Todos sabem que esse processo foi concluído lá no Conselho de Ética e que o plenário precisa dar o seu veredito final. E nós vamos também levar o processo do deputado Glauber ainda essa semana. Está pré-estabelecido que também irá no dia de amanhã. Nós vamos amanhã, na outra reunião de líderes, só estabelecer essa questão se vai na quarta ou vai na quinta, mas nós devemos também enfrentar esse caso do deputado Glauber essa semana, para que o plenário possa dar a sua posição. E o caso do outro parlamentar, completando o 4º parlamentar, é o caso do deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele já tem o número de faltas que são suficientes para a cassação do seu mandato. O deputado Eduardo Bolsonaro, como todos sabem, está no exterior por decisão dele, ele foi para os Estados Unidos, não tem frequentado as sessões da Casa, é impossível o exercício do mandato parlamentar fora do território nacional, e com esse cumprimento de faltas nós estamos também publicando hoje, aí será através da mesa da Câmara, também o prazo para que ele possa, em 5 sessões, poder apresentar a sua defesa, e a mesa deverá apresentar o resultado pela cassação do seu mandato, já que ele cumpriu o número de faltas suficientes para isso. Não é? É regimental e nós queremos também, não é, até a semana que vem, concluir esse processo do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, nós, nessa reunião de líderes, tratamos desses temas. Amanhã teremos uma outra reunião para tratar dos outros temas que as lideranças irão priorizar,
mas eu queria aqui, de forma pública, fazer esse anúncio acerca de todas essas matérias, que são matérias importantes, polêmicas, mas que essa presidência definiu que até antes do recesso nós vamos ter essas matérias sendo finalizadas, a sua discussão e o posicionamento do plenário, que é quem tem que falar, que é quem tem a responsabilidade maior com os posicionamentos dessa casa, não é a posição de um deputado, de um partido, de uma bancada, de uma frente parlamentar, é a posição do plenário, da maioria dessa casa, que vai valer para todas essas matérias, com exceção do deputado Eduardo Bolsonaro, que será tratado na mesa da Câmara dos Deputados. Então, dito isso, agradeço à imprensa, vamos acompanhar e estou aqui à disposição para poder sempre fazer essa prestação de contas da nossa atuação como presidente da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Você já ouviu aquela frase, o golpe tá aí, cai quem quer? Pois é, ao que tudo parece, pessoal, esse projeto aí de votação da dosimetria, que é a redução da pena dos presos políticos do 8 de janeiro, em troca da continuidade da prisão de Jair Bolsonaro, isso não passa de um grande golpe para poder dar uma amansada, abaixar a poeira e para que a Câmara dos Deputados, ali os deputados de direita e também os senadores de direita, parem de cobrar Davi Alcolumbre e Hugo Mota sobre a anistia. Prestem atenção, pessoal, no que vai acontecer. Eles vão fazer uma redução das penas ali dos presos, os presos alguns deles vão sair, outros não, outros que cometeram, segundo eles, crimes maiores vão ficar, muitos vão para casa com tornozeleira nos pés. E o que vai acontecer com Jair Bolsonaro? Não vai sair da prisão tão cedo. Tá aí o que o Lula queria, pessoal. O Lula queria Bolsonaro preso e ele elegível novamente em 2026. E por que eu estou falando isso? Porque Flávio Bolsonaro pode não ter força política para pegar todos os votos transferidos de Jair Bolsonaro. Olha só essa tal dessa dosimetria. Por que agora, faltando aí 15, 20 dias para terminar o ano, por que justamente agora o Davi Alcolumbre cismou de pautar? Você acha que foi simplesmente porque ele é bonzinho e porque ele quer ver os presos do 8 de janeiro passar ali à noite em sua casa? Você acha mesmo que é por causa disso? Ou aconteceu um acordo ali em Brasília com o Centrão que nós não estamos sabendo, eu e você, pessoas comuns normais? Preste atenção, pessoal, logo após do anúncio de que Flávio Bolsonaro seria o candidato da direita no lugar de Jair Bolsonaro, logo após vem essa notícia de que a dosimetria vai ser pautada. Isso foi um acordo que eles fizeram e não estão querendo deixar às claras. Mas, com certeza, sentou-se ali Flávio Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, o líder do PL ali na Câmara dos Deputados, o líder do PL também no Senado, que é o Rogério Marinho, sentaram ali com o Centrão e com Davi Alcolumbre e com o Hugo Mota e fizeram um acordão. O acordão ali que serve para o sistema. E tudo continua do mesmo jeito. E quem sai perdendo nessa história é o povo brasileiro, pessoal. O que adianta soltar os presos hoje? São ali cerca de 600 presos. Tudo bem, eles estão passando ali, aperto, eles precisam mesmo ser libertados. Porém, os outros 220 milhões de brasileiros vão continuar na mesma. Por quê? Com Bolsonaro preso e com Flávio Bolsonaro para disputar para 2026, o Lula vai ganhar, pessoal. Isso é fato. Não estou aqui querendo jogar água aí na fogueira de ninguém, mas você tem que pensar com a cabeça, pessoal. Se o próprio Jair Bolsonaro, com toda a força eleitorada, o povo atrás dele, a multidão, não conseguiu bater Lula, por quê? Não é porque o Lula é tão forte assim, mas é porque ele tem a máquina na mão, ele tem o Supremo Tribunal, ele tem ali o Congresso Nacional. E o que vai acontecer agora, depois de votar essa dosimetria? Vai acontecer uma coisa, eles vão começar a perseguir o Flávio Bolsonaro para deixá-lo inelegível. E aí vai sobrar e vai cair no colo de Tarcísio de Freitas, que é o candidato do Centrão, do sistema, para a continuidade do sistema no poder. A verdade é que o PSDB, os tucanos, o partido foi desfeito, mas muitos deles querem Tarcísio de Freitas como líder
do novo PSDB, se é que você me entende. Olha só, pessoal, que absurdo isso, né? Lá atrás, eu me lembro, quando Jair Bolsonaro era presidente do Brasil, era inadmissível ter o Lula fora da cadeia. O Lula estava preso e Jair Bolsonaro já era presidente. Era inadmissível ter o Lula solto. O Lula foi solto. Era inadmissível o Lula concorrer novamente. Ninguém poderia imaginar. Deixaram concorrer. Depois era inadmissível, né, a pressão que o STF estava fazendo em Jair Bolsonaro. Depois tiraram ele e agora fomos aceitando. Coloca a tornozeleira no pé de Jair Bolsonaro. Tudo bem, não tem. Não deixa ele em prisão, mas só domiciliar. Não é na prisão comum. Não, então tá bom. Então agora vai fazendo. E chegamos no que chegamos, pessoal. Ou seja, o plano da esquerda se cumpriu por completo e o povo brasileiro vai ficar a ver navios. Olha a notícia que eu tive hoje. Uma grande empresa nacional, uma Big Tech, na verdade, uma empresa multinacional que opera no Brasil, acaba de tirar parte da sua operação e foi para outro país porque não quer pagar a nova tributação que vai vigorar a partir de janeiro de 2026. E outras empresas, outros multimilionários já estão fazendo isso porque tem uma reforma tributária que vai começar a vigorar a partir de janeiro no Brasil sobre empresas, big techs, fintechs, financeiras. E aí tem empresas, partindo dessa para outra melhor. E aí, pessoal, os primeiros a pular do barco são os empresários, são os empreendedores, são os ricos, aqueles que movimentam a economia. Logo em seguida começa o desemprego e logo depois a miséria. Foi o que aconteceu na Venezuela. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se essa votação dessa dosimetria, isso é mais um golpe para o povo brasileiro ou não, isso é uma coisa boa para os presos do 8 de janeiro que vão pelo menos passar aí o final de ano com seus familiares. O que você acha disso? É mais um engano que nós estamos caindo ou isso é uma coisa boa que vem para o povo brasileiro? Se inscreve no canal, pessoal, para ver outras matérias como essa. Muitas pessoas chegam até o final do vídeo e ainda não estão inscritos. Confere aí se você está inscrito. É muito importante porque esse canal é um canal conservador de direita e que quer ver de novo a direita voltando ao poder e a democracia sendo restabelecida. Vamos ficando por aqui e até a próxima.